¡Una gente del señor, vete a la verga! ¡Una gente del señor, la puta! Domingo, Serra de Tapalpa, Jalisco, 22 de fevereiro. Helicópteros artilhados rasgaram o céu da tarde sem aviso. ¡Güey, están tirando! ¡Mete a los niños, mete a los niños! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ya están tirando, métanse! Em terra, comboios militares fecharam cada saída da região em silêncio absoluto. A operação durou minutos. Vamos, güey. Armando la balacera, la verga, güey. Quando o fogo cessou, o homem mais procurado das Américas estava morto. Puras 4 letras, hijos de madre, a la verga. Prendidos a la verga, puta, mira. 15 milhões de dólares em recompensa. 2 décadas fugindo. Fim. O nome dele era Nemesio Oseguera Cervantes. O mundo do crime o conhecia como El Mencho. E o México, naquele domingo, começou a pagar o preço por tê-lo abatido. Como o homem intocável foi derrubado. A inteligência apontava para a serra havia semanas. Não era um único fio solto. Era uma teia construída pacientemente ao longo de meses. Movimentações de veículos em horários fora do padrão. Sinais de comunicação rastreados por equipamentos cedidos por agências americanas. Compras incomuns de suprimentos em cidades ao redor da região. E, principalmente, informantes. Pelo menos 2 deles com acesso próximo ao círculo interno do Mencho, cujas informações foram cruzadas e verificadas antes de qualquer movimento ser autorizado. O aparato de inteligência que precedeu o operativo foi, em muitos aspectos, mais complexo do que o próprio combate. O operativo foi montado com uma precisão que o México raramente exibe em operações desse nível. Guarda Nacional, Exército, Força Aérea e agências de inteligência norte-americanas operando em conjunto, com coordenação que começou muito antes do primeiro helicóptero decolar. O envolvimento americano não era novidade. Os Estados Unidos vinham pressionando o governo mexicano por uma ação concreta contra o Mencho há anos, especialmente após o aumento exponencial do tráfico de fentanil para o território americano controlado pelo CJNG. Desta vez, a pressão encontrou o momento certo. O plano era fechar o cerco, isolar a área e neutralizar o alvo sem dar tempo de reação às redes de proteção que o Mencho mantinha ao redor. Transponders dos helicópteros desligados para evitar rastreamento civil. Comunicações bloqueadas nos setores estratégicos da serra para impedir que qualquer alerta chegasse ao alvo antes da hora. Estradas secundárias tomadas por comboios que avançavam sem luzes, usando rotas mapeadas previamente para evitar os pontos de vigia que o CJNG mantinha nas entradas da região. O Mencho era paranoico com segurança operacional. E por bons motivos. Mais de uma operação anterior havia fracassado porque alguém, em algum nível da cadeia de comando, havia vazado informação. Desta vez, o círculo de pessoas com conhecimento do operativo foi mantido propositalmente pequeno, mesmo dentro das próprias forças militares mexicanas. Durante a fase de aproximação, tudo correu exatamente como o planejado. O silêncio era total. A serra, que naquela tarde de domingo deveria estar apenas com o vento passando entre as árvores, foi sendo fechada lentamente como uma armadilha que se fecha devagar para não fazer barulho. Até que deixou de ser silenciosa. O momento exato em que o plano saiu dos trilhos ainda não foi detalhado oficialmente, mas o que as imagens e relatos de moradores da região permitem reconstituir é o seguinte. Quando as forças militares chegaram ao ponto de localização do alvo, encontraram resistência imediata. Não foi uma surpresa improvisada por homens que acabaram de perceber que estavam cercados.
Eram posições pré-definidas, estrategicamente distribuídas na mata fechada, com homens armados que claramente esperavam, ou pelo menos estavam preparados para a possibilidade de que o cerco poderia vir. A hipótese de que algum sinal de alerta chegou ao grupo do Mencho antes do início do combate não pode ser descartada. Os sicários do CJNG abriram fogo com armamento pesado. Os helicópteros responderam do alto com rajadas que ecoaram pelos morros ao redor. Moradores de cidades próximas à serra relataram ouvir explosões e o barulho característico de aeronaves militares em manobras de combate durante vários minutos seguidos. Tempo suficiente para que qualquer um que soubesse o que estava acontecendo entendesse a dimensão do que se passava ali. Em terra, o confronto foi intenso e próximo, aquele tipo de combate que não deixa espaço para a hesitação. Quando o silêncio voltou à serra de Tapalpa, El Mencho havia sido abatido. Esta es la zona donde se habría huido hacia esta parte que es el cerro, en la huida que intentó el capo y que finalmente más adelante fue interceptado por las fuerzas federales. Uma imagem que supostamente mostra o corpo do líder do CJNG começou a circular nas redes sociais ainda na tarde daquele domingo, mas sua autenticidade não foi confirmada pelas autoridades. A confirmação oficial veio horas depois, num comunicado conjunto entre o governo mexicano e Washington, redigido em linguagem técnica e sem excessos, como se a sobriedade do texto pudesse conter o que viria a seguir. Não podia. E então o inferno começou de verdade. A resposta: o cartel colocou o país de joelhos. Em menos de 90 minutos após a confirmação oficial, o CJNG ativou uma resposta coordenada, que varreu o país de ponta a ponta. Às 15h30, homens armados invadiram o aeroporto internacional Miguel Hidalgo, em Guadalajara, disparando dentro do terminal e forçando centenas de passageiros a se jogarem no chão. Voos foram suspensos. O maior aeroporto do interior do México entrou em colapso operacional em questão de minutos. Mas o aeroporto foi apenas o sinal de largada. Em pelo menos 6 estados, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit e Zacatecas, narcobloqueios foram ativados simultaneamente. Veículos incendiados no meio de avenidas. Caminhões tombados bloqueando rodovias federais. Postos de combustível saqueados e, em seguida, destruídos com coquetéis artesanais. Em Zacapu, Michoacán, comboios de caminhonetes percorreram ruas em alta velocidade atirando contra postos policiais, centros comerciais e prédios públicos. Não era um ataque com um objetivo tático definido. Era uma declaração. Escolas fechadas, aeroportos paralisados, hospitais em alerta máximo, supermercados com portas travadas, o país inteiro assistindo às chamas pela janela ou pela tela do celular, sem saber se o bairro ao lado seria o próximo. Em menos de 3 horas, o CJNG havia transformado a vitória do governo em uma crise de proporções nacionais. 40 mil operadores ativados por um único comando. A mensagem era direta. Vocês podem matar o rei, mas o reino continua de pé.